Experimentos fatoriais com parcelas divididas. Então, já estão pensando que vai ser um fatorial que tem as suas parcelas bonitinhas, mas as parcelas vão estar, por alguma razão, divididas em 2 partes, em 3 partes. Para começar o assunto, é importante o fundamento da técnica, que eu vou mostrar aqui agora. Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem esses 2 parágrafos que eu vou mostrar aqui, pelo menos umas 30 vezes. Primeira opção, para o planejamento, será sempre um esquema fatorial. No esquema fatorial, você pega as categorias de um fator, combina com o de outro, forma os tratamentos e vai sortear os tratamentos de uma vez. No bloco, você sorteia em cada bloco. No dia que você sorteia em todas as parcelas. Vai ter um ensaio fatorial, vamos planejar. Você faz o planejamento como se fosse fatorial. Pensa na instalação desse exemplo. Será que eu vou ter algum problema na hora de instalar? Será que não vai ser difícil? Às vezes é até impossível de você instalar um fatorial. Você chega lá para o tratorista, fala assim, olha, vamos montar esse experimento aqui, e fala, meu filho, não tem jeito não. Só o trator é maior que a sua parcela, como é que eu vou usar o trator aí para puxar o arado? Então pode surgir dificuldades técnicas ou práticas. Às vezes a técnica é possível, mas fica muito caro ou muito trabalhoso. Então, na prática, não é interessante. Então, ao invés de um fatorial, quando surgir um problema técnico ou prática na montagem do experimento, não é no planejamento, não. O papel aceita tudo. O problema é a hora que você for instalar o experimento. Se surgir algum problema que impossibilitar ou dificultar o fatorial, você pode tentar uma outra saída, que é usar o esquema de fatorial com parcela dividida. É uma possibilidade, uma alternativa ao sorteio normal do fatorial. Então, o que vocês vão ver aqui vão ser as diferenças de um fatorial com um fatorial com parcelas divididas. As diferenças ou as igualdades. Para isso, eu peguei um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês que, nesse exemplo, vai ser impossível eu montar o fatorial. Um orientador, um aluno de mestrado, pediu para ele fazer um experimento comparando algumas cultivares. Eram mais, eu coloquei só 4 cultivares de uma cultura. Então, ele usou 5 blocos e montou um experimento. Próximo da colheita, o pesquisador chega para ele e fala assim, olha, vamos aproveitar o seu experimento, vamos avaliar 3 épocas de colheita para ver se tem uma época melhor para colher essa cultura. Na primeira semana de outubro, na segunda semana de outubro e na terceira semana. 3 épocas. Aí o cara falou, mas o experimento já está montado. Falou, vai lá ver se dá um jeito lá, se vira. Se fosse um fatorial, na cabeça do aluno estaria, ou do orientado, estaria assim. As cultivares e as épocas já colocadas. Se o orientador tivesse falado do início, ele ia fazer um fatorial. Então ia ter cultivar 1 para ser colhido na época 2, depois tem que cultivar 1 para ser colhido na época 3 lá na frente. E aqui, lá na última parcela, cultivar 1 para ser colhida na época 1. O 2 dá 1, ou seja, aqui tem todos os tratamentos com todas as épocas já sorteados no bloco 1. No outro bloco também fez o sorteio, que são 2. Ele não sabia das épocas. E o experimento já está no campo. Já está na hora de colher. Se o cara for lá falando, vamos começar de novo, vai jogar fora, vai perder esse experimento, vai perder esse tempo, vai começar do zero, o que ele faz? A primeira ideia que você deve estar pensando é dividir cada parcela em 3 e colher um pedaço, 1/3 de cada vez, em cada época. Essa é a ideia. É o que pode ser feito. Se o tamanho da parcela for suficiente. Às vezes o cara fez uma parcelinha muito pequena, se ele dividir, a quantidade de material que ele tem para colher, não dá para ele fazer as análises químicas, as análises físicas, a análise de produção, é uma amostra muito pequena. Mas, geralmente, quando são poucas cultivares, a parcela é uma parcela razoável. O tamanho de parcela é uma coisa estatística, é o tamanho de amostra, não pode ser qualquer tamanho. Tem um método estatístico para determinar o tamanho ideal de parcela. Então, pode ser que você consiga pegar cada parcela dessa e dividir em 3. Veja que a cultivar vai ficar no mesmo lugar. Então, esse traço preto mais grosso é a parcela. Os traços finos estão mostrando as parcelinhas, ou traço grosso, as parcelonas, e os traços finos, as
parcelinhas. Só que o nome que nós usamos para as parcelonas nós chamamos de parcela. E as parcelinhas agora nós chamamos de subparcelas, é o que a gente usa. Então agora, eu tenho aqui na primeira parcela, eu vou colher cada terço desse numa época. Então vamos sortear épocas. Eu não posso colocar a época aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um sorteio das épocas em cada bloco, em cada parcela. Ó, o bloco 1 já sorteei aí na primeira parcela. Ficou época 2 aqui no primeiro terço, aqui no meio a época 1, aqui na época 3. Agora eu vou sortear na outra parcela. Aqui caiu a 2 aqui, a 3 já veio para o meio, então vai mudando. Aí você vai fazendo as outras parcelas desse bloco, olha bem. Agora vamos ao segundo bloco, já vou mostrar todas as parcelas sorteadas. Depois no terceiro bloco, parcela por parcela. No quarto bloco, no quinto bloco, parcela por parcela. Esse é o croquis agora que eu tenho. Será que isso aí é um fatorial 4 por 3? Se você olhar em cada bloco, você vai ver que estão todos os tratamentos aí uma vez em cada um. E foi feito sorteio em blocos, foi feito algum tipo de sorteio. Pega o bloco 1 para você ver. Tem todos os tratamentos, os 12 tratamentos no bloco 1, os 12 no 3 e assim por diante. Parece um fatorial 4 por 3. O que ele tem diferente? Às vezes eu vou apresentar o croquis dessa forma, o traço mais fino não chegando até em cima, para não ficar muito misturado, tá? Mas lembre-se que a primeira parcela é tudo C2, só que eu escrevi só no meio ali, para ficar menos cheio. A diferença está no sorteio. Só tinha as 4 cultivares. Então ele sorteou as 4 cultivares, ele não sabia que ia ter as épocas. Em segunda fase, já lá no final, ele dividiu cada parcela, formando a subparcela, e sorteou as épocas. Então, ele sorteou um fator primeiro, depois, dentro do primeiro fator, ele sorteou as categorias do segundo fator. Isso não é fatorial. Fatorial, você sorteia os tratamentos de uma vez, não um fator depois do outro. Então, isso aí não é um fatorial. Quer dizer, não é um fatorial padrão. E qual o motivo? Foi um motivo técnico. As cultivares já estavam no campo. Tecnicamente, não tinha jeito de ele montar o fatorial do padrão. Ele montou um fatorial, só que fazendo o sorteio nas parcelas divididas. Então, ficou um fatorial com as suas parcelas divididas. Então, esse é um exemplo, um primeiro exemplo de fatorial com parcelas divididas. Se não fosse isso, o cara me falasse, eu tenho 4 cultivares e 3 épocas, eu faria o fatorial desde o início, sem problema. Em branco aí, como é que seria o fatorial se o cara soubesse desde o início que seria um fatorial 4 por 3? 4 cultivares e 3 épocas. Em amarelo, o que ele teve que fazer, porque o cara falou, não, vai lá, planta as cultivares. Depois, vamos colocar 3 épocas lá. Então, o jeito seria esse. Vamos mostrar como é que ficou as primeiras 3 parcelas de cada um. 3 parcelas no fatorial, 3 na subdividida. Qual a diferença? Lá no fatorial, pode sair assim, ó, C1 E2, do lado dele um C2 E1, do lado dele um C3 E2, pode ir variando a cultivar. Na parcela dividida, nunca vai acontecer isso. O primeiro fator vai estar sempre juntinho, ó. C2, 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 as épocas que variam. Depois, C1, 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 depois as épocas. Então, lá é um sorteio diferente do amarelo. Lá no branco, o sorteio é cada parcelinha. Aqui é cada parcelona e as parcelinhas ficam juntas. Você não consegue, na parcela subdividida, colocar C1, E2, C2, E3, C3, E2, porque o sorteio não deixa. O sorteio é dirigido. Mudou o sorteio do fatorial, não é fatorial normal mais, é um fatorial com um detalhe. Vocês vão ver que esse detalhe vai afetar a análise de variância. Você mudou o sorteio do jeito que a gente combinou nesse curso, já não é aquela análise mais, vai ser uma outra análise. Se não existir, um estatístico vai ter que modelar a análise para você. Só para mostrar como é que vai acontecer com esse experimento, como é que aconteceu com esse experimento do cara, quando chegou a primeira época de colheita, ele foi lá colher a época 1. Ele foi apresentando o espaço em branco. Uma semana depois que ele vai voltar para colher a época 2. Aí eu pergunto, isso aqui nós teríamos que pensar no planejamento. Será que a bordadura seria necessária nesse exemplo? Vou mostrar um outro exemplo, para você não achar que é só quando um foi plantado primeiro. Agora vamos do início. O cara falou, olha, eu tenho 4 cultivares de soja e 3 meses de aração.
A parcela é de 15 por 3. Planeja o experimento para mim. Já falou os dois cultivares para você. Você pensa no fatorial 4 por 3. Ó, cultivares e meias de aração, os fatores, as categorias dos fatores, os tratamentos, vão ser 4 vezes 3, 12 tratamentos, vocês estão aí combinados. 2 repetições, tamanho da parcela já deu, beleza. Bordadura sim, porque eu tenho métodos de aração aí, pode afetar a parcela vizinha. Se for só cultivar, não teria problema, mas tem uns métodos de aração aí que pode, um método, influenciar na parcela vizinha. Então, vou fazer bordadura. Delineamento experimental, DBC, ensaio de campo, geralmente é DBC. Esquema experimental, pensei no fatorial 4 por 3. Vou medir a produção. Agora eu vou pensar na instalação. Para fazer o croquis, já estou pensando aqui, ó. Bloco 1, sorteei os tratamentos. Bloco 2, sorteei os tratamentos. O croquis está pronto. Aí o cara vem, vou lá montar o experimento, o cara fala para mim assim, olha, os 3 médios de aração que você quer fazer, tem tração mecânica todos 3. Um que é arado de disco, outro com arado de aveca, outro com subsolador, além de arar depois. E isso eu vou precisar de um trator para puxar um implemento. Qual que é o problema prático? Vou desenhar o bloco aqui, o bloco 1 só. De 15 em 15 metros, pode ter que mudar um implemento. De 15 em 15, eu tenho 15 metros para o trator trabalhar. Porque no sorteio do fatorial, pode ser que cada parcela da vizinha seja um implemento diferente. Às vezes coincide, mas na maioria das vezes eu tenho que trocar. Aí o trator tem que manobrar em 15 metros para arar, e voltar, como é que ele vai fazer isso em 15 metros? Pega um trator, põe um arado de disco dele e mede quanto que dá. Eu não tinha pensado nisso. Agora vocês vão ter que começar a pensar nisso. E lá na hora de fazer, é possível? Ou vamos ter que dar um jeitinho? Só que esse jeitinho aqui é um jeitinho técnico. O que eu vou fazer? Então, o que eu falei é que a parcela de 15 metros, vamos supor que é impossível de usar o arado, o trator puxando o arado. Então, ao invés de fatorial, vamos tentar um fatorial com parcela dividida. Será que a parcela dividida pode me salvar nesse caso aí? O que eu faço? Eu vou ter que escolher um dos fatores para sortear primeiro. O princípio da parcela dividida é sempre você sortear um fator primeiro. No outro, foi que você plantou as cultivares primeiro. Você não sabia do outro. Aqui agora você tem os dois e vai tentar sortear um primeiro para ver se você consegue mais espaço para o trator. Ora, então o método é que precisa de mais espaço. Então vou sortear os métodos primeiro. Pego os 2 blocos, divido em 3 métodos, em 3 parcelonas, coloco os métodos, os 3 métodos em cada bloco. No primeiro bloco, M2, M1, M3, no segundo, M1, M3, M2, por sorteio. Agora eu vou pegar cada parcelona dessa para sortear as cultivares, que são 4. Então vou dividir cada grandona dessa em 4. E vou sortear as cultivares. Como cada parcela aí tem 15 por 3, que seria agora a parcelinha, vai ter 15 por 3, como eu juntei 4 cultivares no mesmo método, sorteados próximos uma das outras, só mudando a ordem, na verdade agora eu tenho 60 metros para o método 2. Olha a primeira parcelona, vai dar 60 metros. 15 para cada subparcela. Nos primeiros 15 eu planto C, depois a D, depois a B, depois a por sorteio. Mas nesses 60, o trator vai fazer o mesmo tipo de aração, que é o método 2. Então eu já consegui uma área maior, sem mudar o tamanho do bloco. Se você olhar o bloco anterior lá, vai ter também de 180 metros. Só que agora eu mudei a distribuição, o arranjo, colocando tudo que é método 1 junto. Como que eu fiz isso? Escolhi os métodos para sortear primeiro. Então, vai ficar o método 1 tudo junto. Tudo que for método 1 no primeiro bloco e no segundo bloco. Talvez assim eu vou para o tratorista e falar, e agora? Tem jeito de fazer? Se ele falar que não, aí nós temos que pensar em outra coisa. Se ele falar que tem jeito, resolveu o problema. Então, quando fala em fatorial, você já sabe. Quando fala em parcela subdividida, você tem que saber qual o fator que você vai dividir, você vai sortear primeiro. Se for no planejamento, a decisão tem que ser sua. Se for um experimento de outra pessoa, ela tem que falar para você qual o fator que ela quer sortear primeiro. Se eu der um exercício para vocês fazerem análise, faça análise de variância. Eu tenho que falar qual o fator que eu sorteei primeiro.
Às vezes, pelo croquis, não dá para você saber. Como é que ficaria o novo planejamento agora, considerando parcelas divididas? Mesma coisa, só muda o tamanho da parcela, que agora você tem que informar que vai ter a parcela de 60 por 3 metros, e a subparcela que vai ter 15 por 3 metros cada uma. E o esquema experimental, que agora não é um fatorial padrão. Então, você vai ter que falar que é um fatorial com parcela subdividida, e qual o fator que você sorteou primeiro, qual o fator que você sorteou segundo. Se você não falar qual método, pelo menos qual que você sorteou primeiro ou qual você sorteou segundo, a pessoa não consegue fazer análise de variância. Tem que falar pelo menos qual que você sorteou primeiro ou qual que você sorteou segundo. Se fosse em DIC, nós mostramos em bloco, não tem problema nenhum. Só que o DIC você tem que desenhar todas as parcelas primeiro. Se eu tenho 2 repetições, você vai fazer as parcelas e sortear 2 vezes o método 1. Então, caiu o método 1 lá em cima, o método 1 aqui embaixo. 2 vezes o método 2, 2 vezes o método 3. Depois, você vem, divide cada parcela em 4 para sortear nas subparcelas cultivares. Então, o delineamento não tem problema nenhum. É só você lembrar como que faz o sorteio em DIC, como que faz o sorteio em bloco, sortear um fator primeiro, depois sortear o segundo dentro do primeiro. Então, nós passamos por 2 coisas. Primeiro, motivação. Você sempre pensa no fatorial primeiro. Se não der, você tenta a parcela dividida. Segundo, como que é feito o sorteio? No fatorial, você sorteia os tratamentos primeiro. Na parcela subdividida, você sorteia um fator primeiro e o segundo dentro do primeiro. São os dois pilares. Na análise de variância do fatorial, vocês já sabem. Aí, se fosse esse 4 por 3, nós estamos falando em DIC, cultivares, método, interação e erro. E se ele for em parcela subdividida? Muito fácil de lembrar. A primeira coisa, se o experimento tiver parcelas divididas, a tabela 1 da análise de variância também vai ser uma tabela dividida. 2 partes. A parte de cima, para o que tiver na parcela. A parte de baixo, referente às subparcelas. Na tabela da parcela subdividida, todas as fontes de variação que estão aqui à esquerda do fatorial vão aparecer na tabela direita. Não vai ser criado nenhuma. São os mesmos fatores, os mesmos dados. Não tem jeito de aparecer nada mais. Na primeira parcela do fatorial, a ordem aqui não importa. Você pode colocar a interação primeiro, trocar os cultivares com menos, não importa a ordem. O erro vai ser o último. Na parcela dividida, a ordem é importantíssima. Então, o que você tem que lembrar na hora de pedir análise de variância no SISVAR é lembrar que vai ter a parte de cima e a parte de baixo. O que vai vir primeiro, o que vai vir segundo. Então, a regra é: o fator que você sorteou primeiro vai na parte de cima. O fator que você sorteou segundo vai na parte de baixo. Então, nesse exemplo, nós sorteamos os métodos primeiro, porque eles precisavam de mais área, e as cultivares dentro. Os cultivares ficam embaixo, os métodos em cima. A interação sempre fica na parte de baixo, porque a interação aparece depois que aparece o segundo fator. Se for DIC, é desse jeito, não tem mais nada. Agora, o erro tem um probleminha. Nós temos a parte de cima e a parte de baixo. E temos um erro só. Então, nós vamos pegar esse erro só e vamos dividir em 2 erros. Vou chamar de erro 1, de erro 2, igual no SISVAR, ou de erro A, o de cima, erro B, o de baixo. São este erro aí dividido em 2 partes. Viram a diferença? Só a distribuição que tem que ser organizada, e agora aparece um tal de um erro A, e o de baixo fica sendo chamado de erro B. Se você somar os graus de liberdade do erro A com o erro B, 1 mais 11, 12, indicando que vieram deste aqui. Se forem blocos, o mesmo exemplo. À esquerda, o exemplo fatorial, apareceu ali blocos. De vários métodos de interação, blocos. À direita, já a tela, ou a tabela da análise de variâncias, dividida em 2 partes, para você lembrar. Na parte de cima, os métodos, que foi sorteado primeiro, embaixo as cultivares. A interação, eu já sei que vai para a parte de baixo, e para onde que vai blocos? Para a parte de cima. Ou seja, a parte de baixo nunca muda. Ela vai ser o segundo fator, a interação entre os 2 e o erro B.
A parte de cima, se for DIC, vai ficar só o primeiro fator e o erro A. Se for em blocos, vai ficar o primeiro fator, blocos, e o erro A. Se fosse em quadrado latino, embaixo ficaria desse jeito, em cima ficaria métodos, linhas, colunas, erro A. Ou seja, o delineamento afeta só a parte de cima. Isso aí é a outra diferença na análise de variância. Essa você precisa saber, porque a hora que você for usar o Sysvar, você vai ter que pedir para ele essa análise se for fatorial, você já sabe fazer. Essas fontes de variação se for parcela dividida. Essa nós ainda não vimos ainda. Aquele exemplo que eu comecei, em que o cara sorteou as cultivares primeiro e as épocas depois, porque ele não sabia das épocas, o croquis ficou desse jeito, como é que ficaria a análise de variância? Se eu pudesse fazer fatorial, seria desse jeito. Em blocos, né? Cultivares, épocas, interação, blocos. Como eu tive que fazer em parcela subdividida, ela vai ficar dividida para a tabela. E embaixo, olha para você ver, épocas, que é o segundo fator que eu sorteei depois, a interação e erro B. A parte de cima, cultivares, que eu tinha sorteado primeiro, já quando eu instalei, os blocos e o erro A. Então é como a análise de dois experimentos. Um na parte de cima para testar as cultivares, um na parte de baixo para testar as épocas e a interação. A tabela fica dividida em duas partes, como se fossem dois experimentos. Se o delineamento for em DBC, os blocos ficam na parte de cima. Se for em DQL, linhas e colunas ficam na parte de cima. O erro fica dividido em dois, erro A e erro B. Erro A na parte de cima, erro B na parte de baixo. O fator que foi sorteado primeiro fica na parte de cima. O fator que foi sorteado primeiro, na subparcela, fica na parte de baixo. A interação fica na parte de baixo, porque ela surge depois que você coloca o segundo fator. Então, nada mais justo que ela acompanhe o segundo fator. As fontes de variação da parte de cima são testadas com erro A. O teste F é feito com erro A. O teste Tukey, se for o caso, é feito com erro A. A regressão é feita com erro A. As fontes de variação da parte de baixo são testadas com erro B. O teste F para o segundo fator e a interação é com erro B. Se você for estudar as médias do segundo fator, é com erro B. For fazer regressão para o segundo fator, é com erro B. O experimento terá dois coeficientes de variação. Um calculado com erro A e o outro calculado com erro B. A fórmula é a mesma, só que hora você usa o erro A, hora você usa o erro B. Esses CVs vão indicar a precisão na parte de cima, que é a precisão das parcelas, e na parte de baixo, que é a precisão das subparcelas. O ideal é que os dois estejam abaixo de 20%. Agora vem um probleminha que está em destaque em negrito aí. O Sysvar, no fatorial, ele calcula já o erro para você. O Sysvar sempre calcula o último erro, qualquer que seja a análise. Na parcela subdividida, ele vai calcular o último erro também, o erro B. Isso sempre se preocupar. O problema vai ser o erro A. Você vai ter que ensinar o Sysvar a calcular o erro A. O erro A depende do DIC, ele é de um jeito, no blocos ele é de outro. Se for em DIC, o erro A é igual a repetições, abre parênteses, coloca o primeiro fator, fecha parênteses. Ou seja, o erro A é uma parte da interação devido a repetições dentro do primeiro fator. Se o delineamento for em blocos, o erro A já é blocos, asterisco, primeiro fator. Ou seja, no DBC, o erro A é uma interação entre os blocos e o primeiro fator, aquele que foi sorteado primeiro. Essas duas regrinhas aí, eu nem mostrei do DQL, essas duas regrinhas você teria que decorar, ter ela anotada para quando você for pedir análise de variância no Sysvar. Infelizmente. Então, vou mostrar um exemplo resolvido aqui no Sysvar. Vou pegar o exemplo das métodos de aração. Exemplo 15 nosso. O arquivo vai ser igual no fatorial. Você vai ter uma coluna para métodos, uma coluna para as cultivares, uma coluna para as repetições ou blocos e uma para variável resposta. Esse arquivo do fatorial vai ser assim mesmo, não muda nada no arquivo. Quando você pedir análise de variância, aqui à direita, nessa janela, aparecem as suas colunas, ó, os métodos, as cultivares, os blocos e a produção. Na tabela da esquerda, você vai ter que falar qual fator que foi sorteado primeiro. Lembra? Foi os métodos. Você clica no métodos, adicionar. Tá lá. Depois, se o delineamento indica em blocos. Se fosse DIC, não teria
Nada, mas é bloco, você clica no blocos, adicionar. Está lá blocos. Agora vem o erro A, porque o erro A tem que estar nessa posição. Se você mudar de posição, dá tudo errado. O que está na parcela são os métodos e os blocos, o erro A tem que vir logo aqui. Aí o que tiver para trás é testado com erro A. Se você colocar esse erro aqui embaixo ou não colocar, ele vai testar de maneira errada. Então, é importantíssimo o posicionamento do erro A. Tem uma tecla aqui, um botão aqui em cima, escrito erro igual. Então, você clica nesse botão, ele vem para cá, erro igual. Aí você vai pegar aquela tabelinha de decoreba e vai ver lá como é que é o erro A quando experimenta em blocos. Lá fala assim, você clica em blocos, clica em asterisco, clica no primeiro fator, que são os métodos, e adiciona. Então, fica erro igual a métodos, interação com blocos. Se fosse DIC, ficaria assim, erro, clica nesse botão, erro igual, aí você vai clicar nos blocos, vai clicar no abre parênteses, vai clicar no métodos e vai clicar no fecha parênteses. Aqui embaixo vem o segundo fator, clica no segundo, adiciona, depois a interação igual no fatorial. O problema, então, é o erro A, como que calcula e aonde que ele se encaixa. A primeira tabela sem pedir teste nenhum para você olhar a interação. Interação não significativa. Então, nós vamos estudar os fatores separadamente. Os dois coeficientes de variação aqui. Todos os dois foram bons. Precisão boa nas parcelas, precisão boa na subparcela. Nos resultados, você tem que falar dos dois. Vou voltar aqui e pedir análise completa, que eu tinha pedido só para ver essa interação. Como não deu, volto igualzinho, não mudo nada. A hora que eu sair da primeira tela, na segunda, ele vem perguntando que teste que você quer fazer. Você, no caso, está sabendo que a interação foi não significativa, vamos estudar os fatores separadamente. Você vai clicar nos métodos e vai pedir teste Tukey, porque são 3 métodos. Ok? Quando você der OK aqui, ele vai voltar para aquela tela, aí você clica em cultivares, aparecem as opções, cultivares são 4, mas é qualitativo, você pede o teste Tukey. Pronto. Sai de novo a tabela novamente da mesma forma, interação não significativa, os dois coeficientes de variação. Aqui os resultados para os métodos, aqui os resultados para as cultivares. Faz uma tabela com os métodos, faz uma tabela com os cultivares, sem um relatório. Comenta os dois. Olha o relatório. Tabela. Nunca use, quer dizer, não use abreviatura de tratamentos nas tabelas. Porque se você se eu colocasse aqui A, D, A e S, aqui na legenda eu teria que colocar, A, D é arado de Zisco, A é arado de Iveca, S é subsolador. Não ia adiantar nada, eu ia gastar mais coisa para escrever. Então, eu preferi escrever, quando for possível aqui, por extenso. Se você tiver que usar abreviatura, tem que explicar na legenda o que é abreviatura. No texto, 2 coisas. Não use termos estatísticos. Pode ver que a única coisa estatística aqui é o coeficiente de variação. Mas precisão todo mundo sabe o que é, qual foi maior, qual foi menor. Nunca escreva melhor. É maior ou menor. Melhor ou pior vai ser nas conclusões. Em resultados, você não pode fazer julgamento de juízo.